Abre a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, nós vamos ler. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Nós não temos o telão, nós vamos na raça, né? É na raça, é abrir na Bíblia aí mesmo, irmão. É fazendo você procurar aí a Bíblia, amém? Então vamos lá. O texto na minha versão aqui diz o seguinte, a partir do verso 1, capítulo 2. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, eu gosto dessa expressão, mas Deus. Se nós fôssemos ministrar em cima dessa expressão, mas Deus, nós poderíamos ficar aqui anos, ou um ano inteiro ministrando no mas Deus, porque você só está vivo porque teve um mais de Deus na sua vida. Você só está aqui hoje porque teve um mais de Deus na sua vida. Você só está aqui porque o Senhor decidiu falar assim, tem um mais. Quando o diabo estava escrevendo, digitando, vem Deus e põe assim, não, peraí, mais Deus, aleluia. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, esse texto é maravilhoso, né? Nós já lemos, nós oramos, e nós já vamos entrar na palavra, amém? Irmãos, nós viemos falar hoje sobre graça, e falar sobre graça é algo maravilhoso, é algo tremendo que a graça, ela proporciona para nós, e proporcionou para a humanidade. A graça é a esperança, só por causa da graça, que hoje eu e você podemos estar aqui. Sola gratia, somente a graça, não é só um termo teológico para a gente aprender, não. Isso aqui é um brado da igreja. Isso aqui é a esperança de todos nós. Sola gratia é a vírgula de Deus. Como nós lemos, e talvez você não prestou atenção porque nós lemos rápido, e para prestar atenção num texto como esse, Efésios 2, capítulo 2, versículo 1 ao 10, é um texto que resume o plano de Deus, resume tudo o que aconteceu, porque nós estávamos mortos. Você sabe o que é estar morto, irmão? Você sabe o que é morto? É complicado. Só para você entender o que é graça. Eu não queria falar sobre o que era graça, mas sim é sola gratia, mas nós vamos precisar falar um pouquinho. Seguinte, graça é algo imerecido, é coisa que você não merece. Era como se você não merecesse, mas você recebeu de graça. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 21, Gênesis 3, 21 diz assim, ó: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Só para você entender,
Adão pecou, Eva pecou, e através do primeiro Adão entrou o pecado no mundo. O pecado entrou e condenou toda a humanidade. O homem estava destituído da glória de Deus por causa do pecado. Por causa do pecado nós estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos delitos. Mas vem Deus com graça. Ele chega e fala: onde tu estás, Adão? Adão estava escondido, porque ele tinha visto a nudez dele, da mulher dele, ele estava escondido. E o que eles fizeram? Eles pegaram as folhas, se eu não me engano, de figueira, e fizeram roupas para eles. Estavam tapando os seus órgãos com essas folhas. Só que aí vem Deus e fala: onde você está? Ele está escondido. Ele aparece. Ele fala assim: mas por que vocês estão escondidos? Não, porque nós estamos nus. Mas quem falou para vocês que vocês estão nus? Não, porque a gente viu. E aí vem Deus e faz o quê? Sacrifica os animais. Aqui na minha versão não está falando, mas outrora a gente pode falar sobre isso. Sacrifica o animal, pega a pele do animal e faz roupa para eles. Está aqui na Bíblia, vocês viram, né? Gênesis capítulo 3, versículo 21. Então, a graça de Deus, ela já vem desde Gênesis. Deus vem com a graça aqui. Deus vem com a graça quando Abraão leva o seu filho para sacrificar o seu filho Isaque em cima lá do monte. Ele leva o seu filho e vai sacrificar. Quando ele vai sacrificar, o anjo desce. E é mais rápido que o cutelo. O anjo, ele é mais rápido do que a morte. Então o anjo vem e fala: olha para trás. E quando ele olha para trás, o que tem? Tem um carneiro. Um carneiro, porque o cordeiro era para a igreja. O carneiro estava lá, ou seja, é graça. É Deus falando assim, é imerecido. Deus vem e fala assim: não, algo vai se colocar no lugar. Alguma coisa vai colocar no lugar das transgressões. E aí vem a graça. Em toda a Bíblia tem graça. Se a gente for analisar, a graça está... E a gente não vai falar sobre a graça na Bíblia, mas nós vamos entender o que é graça. Graça é um favor imerecido. É algo que é sacrificado no nosso lugar. É algo que veio para pagar uma dívida. É como se eu devesse um dinheiro muito alto. Aí vem o Íris e fala: não, espera aí, eu pago sua dívida. Mas por que, Íris? Eu vou te dever alguma coisa? Não, graça é o seguinte, é você pagar e falar: pode ir, você não me deve nada. É como Jesus foi e libertou Lázaro. Lázaro estava morto, Jesus puxa a pedra, Lázaro sai para fora, está vivo. Ele tinha uma dívida com Jesus, tinha ou não tinha? Teria, mas Jesus abre mão. Jesus falou: não, você pode ir, vai para onde você quiser, porque graça é isso, é o dom da vida, é o que Deus te deu e faz o que você quiser de sua vida. Deus deu vida para todos nós aqui, nós estamos aqui. Por quê? Porque entendemos que a graça, ela te dá ela te livra, ela paga o seu pecado. E quando a graça te alcança, Valtinho, automaticamente você é salvo. E quando você é salvo, aí você retribui. Por quê? Porque você tem um pensamento de salvo. Existem dois tipos de graça, irmão. Existe a graça comum, que é o que nós estamos partilhando dela aqui agora. Quando Noé coloca a sua família dentro da arca do Senhor, Deus julga o povo. Julga ou não julga? Julgou o povo. O povo estava para morrer, o povo era para morrer. Quando vem Deus e dá mais uma chance e coloca coloca Noé e a sua família dentro da arca, dá um reset no mundo. Tanto é que antes o clima era diferente, não tinha chuva. Mas aí vem agora as 4 estações. E Deus coloca uma cronologia. Antes o povo vivia muitos anos, agora vive menos anos. E aí vem Deus e fala assim: eu vou pôr ordem. E falou para Noé: Noé, o mundo não vai acabar mais em dilúvio, não. E para confirmar o que eu estou falando, eu vou pôr um arco no céu. Não chama arco-íris. Íris são deuses gregos, eu nem sei, mitologia grega, íris. Íris, é isso. Arco de Deus. Não é arco-íris, é arco de Deus. O arco de Deus é a aliança que Deus fez com o homem, falando assim: Noé, eu não vou mais acabar com o mundo desse jeito. Então a graça comum é mesmo você servindo a Deus ou não servindo a Deus, o ímpio ou o justo,
a graça está aqui. Que graça é essa? O sol nasce todas as manhãs e se põe todas as noites. A água está nas regiões fluviais. Debaixo aqui, se você cavar aqui um poço artesiano, semi-artesiano, você vai achar água. Deus colocou ordem nas coisas. O mar vem até aqui. Daqui não. Ele pôs ordem. Ele pôs a temperatura correta para ninguém morrer. Ele pôs a atmosfera para que eu e você respirasse o oxigênio. E eu mereço isso? Não, eu não mereço. Mas é graça. Chama graça comum. Amém, irmãos? Entendeu? Que é graça comum. Todos nós compartilhamos, o ímpio e o justo. Agora, a graça salvífica é uma outra graça. Essa graça é por intermédio de Jesus. A graça salvífica é aquela graça que te salva. Porque se eu e você fôssemos pagar o que nós devemos, nós não conseguiríamos pagar. Mas aí, nós estávamos escravos do pecado. Nós estávamos escravos das nossas transgressões, dos nossos delitos. E nós estávamos presos e mortos em nós mesmos. Decretado a morte. E a morte tem poder sobre o ser humano. A única certeza que o ser humano tem é a de morrer. Só que é o seguinte, nós cristãos que acreditamos em Jesus e cremos em Jesus, a morte não tem poder sobre nós. A firmeza que nós temos do crente é quando está velando alguém aqui, o Valtinho, Iris, está velando aqui, e aí o crente chega e fala assim, ó, não é aqui o último dia que nós nos veremos, nós ainda vamos nos ver. Por quê? Porque a graça nos alcançou, e a graça, ela nos deu vida, quando nós estávamos mortos. Mas que vida é essa? Você está falando que vai ver gente morta? Que negócio é esse? Irmãos, a morte não é o final do crente. A morte não vai te segurar, você está entendendo? Nós vamos viver com Cristo eternamente. Nós vamos encontrar os nossos anciãos. Nós vamos encontrar Moisés, nós vamos encontrar Abraão, o nosso ente querido que já se foi, o papaizinho que já foi, a mãe que já foi. Nós vamos encontrar por quê? Porque a graça nos proporcionou isso. Porque sem a graça, não, já era o final, era o fim. A graça tinha o poder da última palavra na sua vida. A morte tinha o poder da última palavra na sua vida, mas a graça vem e fala, não, a morte não tem última palavra na sua vida. Porque Deus decidiu, Deus quis fazer isso. Eu fiz alguma coisa para merecer a graça? Não, foi Deus que decidiu falar, não, eu quero me aproximar, eu quero me conectar. Porque antes Deus era conectado com o homem. O pecado vem e afastou, mas a graça vem e dá uma nova oportunidade de nos comunicarmos com Ele, de nos relacionar com Ele, tem intimidade com Ele. Amém, irmãos? Então, só para nós entendermos, o pecador ele é justificado unicamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Não é a fé em coisas. Eu tenho fé no meu trabalho, eu tenho fé na igreja, eu tenho fé no pastor, eu tenho fé que eu vou conquistar a vitória, eu tenho fé. Não. A fé da graça é uma única fé. É a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você crê em Jesus, você tem fé em Jesus, é diferente de você ter fé para um milagre acontecer. Fé para coisas é diferente de fé em Jesus. Você vai alcançar a graça de Jesus quando você tiver fé em Jesus. A fé em Jesus Cristo. A fé no Salvador da sua vida. Amém? Um dia, os discípulos decidiram fazer um pedido para Jesus. Eles fizeram vários pedidos, uns até bem estranhos. Inclusive a mãe de dois foi pedir, eu queria que o meu filho sentasse à direita, eu queria que o outro sentasse à esquerda. E assim, vários pedidos eles fizeram, mas teve um pedido que eles fizeram, que foi muito interessante. Eles eram judeus, todos eles eram judeus. E judeu ora desde quando ele nasce. Desde quando nasce ele já ora.
E eles viram para Jesus e falam assim: Jesus, nos ensina a orar. Mas o judeu, ele ora desde criança. O judeu, para você ter uma ideia, eles têm uma cartilha de oração. Eles têm a oração para levantar, a oração para deitar, a oração para abraçar, a oração do filho, a oração do pai, a oração daquilo, a oração daquilo outro. Eles têm oração para todo. Se você for em Israel, eles têm aplicativo de oração. A oração do pôr do sol, a oração do Shabbat Shalom, que é do sábado, a oração do domingo, a oração da Páscoa. Eles têm oração para tudo. E aí eles vêm e chegam em Jesus e falam assim: Jesus, nos ensina a orar. E é interessante porque Jesus, ele tem um pai. Ele tinha um pai. O pai era de quem? O pai era de Jesus, não era nosso. Mas vem Jesus e fala com a graça começa a trabalhar. Ele fala assim: então vocês vão orar assim: Pai nosso. O pai é dele, mas pela graça ele nos concede o pai dele. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Ele é o unigênito do Pai e se tornou primogênito para que eu e você fôssemos chamados de filhos também. Filhos por adoção. Então eu e você, através de Jesus, recebemos um Pai que antes nós não tínhamos. E vem Jesus e fala assim: Pai nosso. E isso é graça, irmãos. Então, pedir para Jesus ensinar a orar não significa pedir uma oração a mais na cartilha. Eles estavam falando assim: Jesus, nós queremos fazer do jeito que o Senhor faz. E o que Jesus quer é isso, irmão. É que nós reconhecemos quem Ele é. E através dos ensinamentos dEle, nós vamos seguir Ele. Nós vamos seguir os passos de Jesus. E aí, irmãos, ele mostra graça aqui quando ele fala: o Pai é meu, mas eu também vou dar o Pai para você. O Pai é seu também. O Pai é nosso. Aleluia. Irmãos, só para você entender, você conhece alguém na história, desde quando você vive, alguém na história, da igreja, fora da igreja, que canta tão lindo, tão bem afinado, quanto um serafim? O que vocês acham? Já existiu alguém com essa capacidade? Pois é, olha a graça. Deus tem os serafins para adorar Ele, com a maior perfeição que já existiu, que pode existir. Mas, de repente, Ele ouve pessoas adorando Ele com imperfeição. E Ele é captado, e Ele decide ouvir, Ele decide receber essa adoração. É graça ou não é, irmão? Tudo que nós estamos fazendo aqui, você acha que a gente é alguma coisa? Ah, eu sou alguma coisa porque eu sou pastor, eu sou alguma coisa porque eu fiz curso superior, eu sou alguma coisa porque eu estou fazendo curso de teologia, eu sou alguma coisa, eu sou... Não, irmão, nós não é nada. Nós somos pecadores. E a graça é isso, é reconhecer quem nós somos e entender que recebemos da parte de Deus um amor. Um amor, Ele nos amou, irmãos, o texto está bem claro, Ele nos amou com um amor imenso, e através de Cristo Jesus, Ele nos aproximou de Deus, irmãos. Ele nos aproximou, não pelo que você faz, não porque você abre a igreja, porque você limpa a igreja, porque você fica na porta, porque você faz isso, porque você faz aquilo, não, irmão. Ele decidiu te amar, porque se não tivesse graça aqui, irmão, sabe o que vai acontecer? Nós somos pessoa, não durava até o final do ano, nós saíamos na briga aqui, irmão, se não fosse a graça de Deus, você não conseguia conviver com os irmãos, não tinha comunhão dentro dessa igreja, mas através da graça, nós compartilhamos do mesmo pão, nós vivemos a mesma palavra, nós caminhamos numa mesma ideologia, numa mesma cultura, na cultura do reino de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui, aprendendo da palavra juntos. Irmãos, o problema é que quando existe graça, existe do lado de cá Deus, com um desejo imenso de ter um relacionamento com você. Deus está aqui desejando ter esse relacionamento, e do outro lado, irmão, nós, com um problema imenso de distorção. Pastor, que distorção é essa? Irmão, vamos aprender. Existe sempre que o assunto é graça, existem extremos.
E tem igreja que vai pregar que tudo pode. Ele vai pregar que, através da graça de Jesus, e por Ele ter morrido na cruz do Calvário e pagado um alto preço por todos os nossos pecados, nós podemos viver de boa, sem preocupar, sem nos policiar, sem ler as Escrituras, sem andar no caminho certo. Por quê? Porque Jesus já pagou o alto preço, Ele já pagou o pecado de hoje, de ontem e de amanhã. Então, o extremo aqui é o seguinte: é pessoas que não tratam o presente de Deus com respeito. Deus deu um presente para nós, porque se fôssemos para nós cumprir todas as 613 leis, os 613 mandamentos, a gente não ia conseguir cumprir. Todos nós aqui pecamos hoje, irmão. Destituídos da glória de Deus nós estamos. Você pecou, eu pequei, todos nós pecamos. E aí? Então vem Deus e fala assim: eu vou entregar Jesus, e se você olhar para Ele, e você crer nele, no sacrifício, Ele como Senhor e Salvador, então você vai ser salvo. Beleza? Aí nós vamos entendendo, existe esse extremo. Por exemplo, no século XVI até o século XIX, um dos extremos era o pessimismo antropológico. Achar que o ser humano era um lixo miserável. Tem igrejas ainda hoje no Brasil que atuam dessa maneira, que acham que nós vamos ser salvos não pela graça, não por intermédio de Jesus, mas pelas ações nossas. E aí coloca um monte de proibição. E é proibido isso, é proibido aquilo, isso não pode, porque isso aqui te tira do céu, e balalá, e balalá. Então tem o extremo. O extremo é o seguinte: se você não me servir, eu mato sua mãe, mato seu pai, mato seu filho, você me serve. E tem o extremo que tudo pode. Mas vem Jesus e fala o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu vim e morri numa cruz do Calvário. Sabe o que é a cruz? A cruz é o centro. A cruz é o equilíbrio. Ah, pastor, mas eu vou crer em Jesus e vou ser salvo? Sim. Não é por intermédio de obras, eu faço alguma coisa e recebo a graça como recompensa? Não. Mas porque eu fui salvo e recebi Jesus, eu vou agir diferente. Porque eu recebi Jesus e recebi a graça transforma a minha vida. Antes o que eu fazia eu não faço mais, porque aqui dentro é muito fácil você se parecer santo. Aqui dentro você vem, senta bonitinho, com uma roupinha diferente, pega a sua Bíblia, às vezes senta aqui e lê a palavra e você parece santo. Mas aonde vai mostrar que você realmente foi alcançado pela graça, que você realmente recebeu Jesus, Cristo, como Salvador e Senhor da sua vida? Lá na rua. Se eu for lá na rua da sua casa e perguntar como que é tal pessoa, será que eles vão me dar um reflexo da graça? Ou será que eles vão me dar um reflexo de uma pessoa hipócrita? Sabe o que é hipocrisia? No grego, hipocrisia se chama atores. E aí, quando você vai ler o livro de Mateus, você pode ver, se eu não me engano, é o capítulo 22, fala de um monte de ais que Jesus fala. Ai de ti, raça de víboras. Ai de vocês, fariseus. Ai de vocês, hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas podre por dentro. E é isso que acontece, irmão, quando vivemos uma vida de fachada. Estamos na igreja, mas não refletimos a graça. A obra não é fazer para receber, é porque eu recebi, eu faço. Porque eu fui alcançado pela graça, porque a graça não foi você que alcançou, foi Deus que decidiu falar assim: eu desejo ouvir a imperfeição do louvor dele. Porque você está achando que você faz bonito, você está achando que você prega bonito? Não, irmão, tudo é graça, eu estou aqui pela graça, você está aí pela graça, você está vivo pela graça. É a graça que te sustenta. Se não tiver a graça do Senhor, nós não somos nada, nós somos pó. Do pó a gente veio e do pó a gente vai voltar. Se você entender, irmão, se você olhar para uma janela, e você está numa fazenda, e olha pela janela, pastor Mateus, e o vento bate, a poeira levanta. Quem já viu um poeirão? Mas ela só levanta porque tem o vento. Quando o vento cessa, o que a poeira faz? Cai. Eu e você somos poeira.
Eu e você somos poeira, e Deus soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, o sopro do Espírito Santo. E eu só consigo me movimentar, porque o Espírito do Senhor está fazendo isso comigo. O Espírito do Senhor está soprando a poeira, que não vale nada, que não é nada, que é só um pó. E que se eu perder o Espírito Santo, eu volto para onde? Para debaixo de novo. Eu volto. Mas o Espírito Santo vem e sopra, irmão. E a gente começa a flutuar. E aí você pode falar assim, não, pastor, mas o pó não vale nada. Realmente não vale nada, mas o pó não tem valor, até chegar na mão de quem sabe lidar com o pó. O pó na mão de Deus, ele pode virar um vaso. Tem graça em tudo, porque o pó, o barro na mão de Deus, ele vai virar um vaso. E qual é a característica do vaso? O vaso é da espécie dele, é da origem dele quebrar. Um dia ou outro o vaso quebra. Mas o importante é a gente quebrar na mão do oleiro. O vaso vai quebrar na mão do oleiro e a graça vai te refazer. Todos os dias nós estamos quebrando eles, porque somos barro. Mas o oleiro, pela graça, te pega nos braços e cuida de você e sara as suas feridas. É isso que a graça faz, irmão. É isso que a graça faz. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 6. Romanos 11, 6. Todos acharam aí? Diga glória a Deus. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Eu não sei se você entendeu. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, se for por obras, já não é graça. Por quê? Porque você está produzindo algo para receber algo. Abraão, quando Deus chama Abraão, ele fala: sai, sai e sai. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e sai da casa de teu pai. Porque o evangelho, irmão, é renúncia. O evangelho é você sair. Mas sai pela fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Fé é olhar para Jesus e crer que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa alma. Isso é fé. E quando Ele fala sai, Ele não fala sai que eu vou te dar. Sai para receber. Vem para o culto que o milagre vai acontecer. Vem terça-feira que o contrato vai ser assinado na quarta. Isso aqui não é graça. Deus pode fazer um milagre na sua vida? Pode, porque assim como o pastor ministrou, ele falou assim: buscai primeiro as coisas do reino de Deus, e as demais coisas vai ser acrescentada. Busca primeiro a palavra e a justiça. Não é só ler e praticar, você tem que ser justo. E além de tudo isso, Deus vai te abençoar, porque as bênçãos, ela persegue, ela vai atrás, ela busca, porque nós precisamos chegar aqui com as mãos vazias. Graça é isso, pastor. A gente chega com as mãos vazias, com fé, e nós vamos sair cheios de vitória. Por quê? Porque nós cremos em um Deus que faz acontecer e traz à existência aquilo que não existe. Então nós viemos de mão vazia porque nós não temos nada para entregar. A única coisa que a gente tem para entregar para Deus, sabe o que é? É imperfeição, é pecado. É isso que você entrega para Deus, todos os dias. Pastor, mas você está pregando uma coisa estranha, porque eu tento viver o máximo. Irmãos, não é tentar, não é sua força, porque você não tem força, você é fraco. Mas por intermédio da fé e recebendo a graça, que é um dom gratuito de Deus, aí a sua vida vai ser transformada, e você vai entregar obras naturalmente. Naturalmente você vai andar bonito, naturalmente você vai andar limpo, naturalmente você vai refletir a graça de Deus na sua vida. Então não é vir aqui comprar graça,
A graça você recebe de graça, e quando você recebe, você, irmãos, você transborda alegria, você transborda justiça, você transborda o reino de Deus, porque você está implantado, você está junto na videira, você está junto com Cristo, porque a sua fé é em Cristo, e a obra que Ele fez é perfeita, a obra que Ele faz é plena, é completa, Ele não faz nada pela metade. Então, se a sua vida não está vivendo realmente a plenitude de Deus, é porque você não entendeu que você é um pó, e que se Deus fechar a sua narina hoje, você morre, e que você não tem crédito, porque Deus decidiu te amar, Ele te amou, e Ele depositou o maior alto preço na cruz do Calvário para te dar vida, é isso que Ele fez por nós, irmãos, amém? Nós estávamos mortos em delitos e pecados. O texto de Efésios, se você quiser deixar aberto, pode deixar. Efésios capítulo 12. Nós estávamos mortos em delitos, nas nossas transgressões e no pecado. Eu não sou o cara, você não é o cara, o homem não é o top, a mulher não é o top. Você e eu somos pecadores, alcançados pela graça. A gente precisa entender isso aqui, sair daqui hoje entendendo que somente a graça, sola gratia, somente a graça te salva. E quando ela te salva, ela te transforma. E quando ela te transforma, você produz obras. Ah, pastor, mas aí você está misturando as coisas. A salvação não é por obras, é pela fé. Irmão, você crê. Quando você é transformado, você produz. Porque uma árvore que está plantada junto a ribeiros, ela dá fruto. Ela dá fruto, você está entendendo? Quando vem Jesus e fala o seguinte, ele passa aí, a figueira está lá com as folhas. Na volta ela não deu fruto, ele amaldiçoou ela. Ele não amaldiçoou porque não tinha fruto, é porque ela estava com folhas, com folhagem, achando que tem muita gente dentro da igreja que está bonito. É folha bonita demais. Pensa numa folha verde, bonita, mas não tem fruto. E o que o Senhor quer é fruto. O que o Senhor quer é que a sua vida, através da graça, produza obras. Obras que vão alcançar outras pessoas. Pastor, mas você não está falando que não é por obras? Irmãos, você vai ser salvo pela graça. Isso é dom de Deus. É através da fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas quando Ele te alcança, você tem uma vida transformada. Você tem um buscar, um caminhar de santidade. E aí você caminha em santidade. Não tem como você receber Jesus e andar da mesma maneira que você andava outro tempo. Você receber Jesus e Jesus habitar dentro de você e você continuar com os mesmos erros, as mesmas falhas. Promovendo que busca a coisa, não busca o reino. Você vem em barganha com Deus, você está aqui negociando, você está achando que isso aqui é uma feira do rolo. Eu te dou isso, você me dá isso. É como se eu e o Valtinho falassem, Valtinho, eu te dou essa Bíblia aqui, você me dá essa calça sua que eu gostei. Eu te dou esse relógio, você me dá esse tênis que eu gostei. Irmão, aqui não é barganha não, aqui não é camelô não, aqui é você depositar suas mãos vazias, entendendo que você é pó, e falando assim, Senhor, eu sou um nada, eu não valo nada, se o Senhor fechar minhas narinas aqui agora eu morro. Mas eu creio numa coisa, eu creio que tu morreu na cruz para me salvar, e mediante a sua morte na cruz, você me deu vida. Antes estávamos mortos, você sabe o que é morto? Morto, eu e você, nós estávamos mortos, mas vem Deus, caminhando no cemitério do universo, olha para mim e para você e fala assim, eu decidi te amar. Eu decidi te dar vida. Eu decidi te ressuscitar. Eu decidi. Você está entendendo que foi Deus que decidiu que você estava morto. E morto não tem vida. E nada que você fazer, você consegue vida. A única coisa é receber esse dom de graça, gratuito que Deus nos deu. Amém, irmãos?
Esse termo sola gratia, ele é um golpe contra o egoísmo nosso, porque a gente é egoísta, irmão. Aqui não há lugar para autossuficiência, eu achar melhor que eu sou melhor que você, que o pastor é melhor do que o irmão que fica na porta, que o irmão da porta achar que é melhor que está sentado, e que o outro que cuida, Não, irmãos, todos nós somos iguais. Você sabia que nós temos um salário, Valtinho? Carlito, você sabia que eu e você tem um salário? E que o salário seu é igual ao meu? Osmar, você sabia que o salário seu é igual ao meu? O salário do cristão, irmãos, é a graça. Eu e você recebemos a mesma porção. Agora, o que eu e você vamos fazer com o que a gente recebeu? A gente recebeu, irmão. Sabe o que a graça faz em nós? Gera gratidão. Porque sozinho você não conseguia. Sozinho estávamos incapazes de chegar, de acessar ao céu. Você não podia falar com Deus, quem falava era o sacerdote. Você não cumpria todas as leis. E aí você pegava um cabrito, um carneiro e fazia o zetelo. E o carneiro cobria seu pecado. Mas aí vem Deus e, desejando te entregar a graça, faz o Jesus se encarnar. E ele, como cordeiro mudo indefeso, ele morre no seu lugar. E ele não cobre o pecado somente. Ele tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado, e não tem pecado aqui dentro. Não tem pecado aqui dentro que ele não possa perdoar. Talvez você se acha santo demais, e o outro irmão que é pecador. Jesus está aqui e a graça te alcançou. Jesus está aqui e a graça alcançou ele. Alcançou eu, alcançou você. É o preço que Deus nos deu de presente. É presente, irmão. É presente que a gente recebeu e a gente precisa gerar o quê? Adoração. Quando a gente recebe a graça, entende o que a graça gera em nós, uma necessidade de adorar ele. E não é adorar no domingo, é adorar todos os dias, é todas as manhãs, porque a graça de Deus te cobre. A graça de Deus te sustenta. A graça de Deus, ela é que te anima, ela que cura suas feridas. Você está entendendo, irmão? Vamos abrir aí, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro 5, 10. E o Deus de toda a graça, e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Irmão, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Depois que havemos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme e fortifique e estabeleça. Aqui Pedro está escrevendo aos nossos irmãos, mas ele vem e traz uma informação. E o Deus de toda a graça, que através de Cristo Jesus te chamou. O Deus de toda a graça, através de Cristo Jesus, te alcançou, te chamou. A salvação, irmãos, sempre foi, sempre é e sempre será pela graça. A salvação sempre foi, sempre é e sempre será pela graça. Só devemos olhar para Ele, crer que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Amém, irmãos? Em João capítulo 1, versículo 17, é o Evangelho de João 1, 17, diz assim, ó: porque a lei foi dada para Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Se Jesus viesse, pastor, só em verdade, ninguém estaria aqui hoje. Se Jesus viesse só em verdade, a verdade machuca eles. A verdade vai falar, a verdade é que, a verdade para mim, você não vale nada. Você é um pecador. A verdade fere. A verdade é falar que a verdade ela é cruel, irmãos. Ela vem e ela detona. A verdade diz assim: você não é bom no que você faz. Eu tenho que falar de fato, irmão. Ela é verdade. A verdade é pura, nua e crua. Não tem como fugir disso. Ela fala assim: você não presta. Você é alto.
você é baixo, você não é lá essas coisas, você não é bonito, você é isso, você é... Por quê? Porque a verdade machuca. Mas Jesus não veio só em verdade. A palavra está escrita porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Só esse texto, incluindo a graça, é o que nos sustenta de pé. É a graça que sustenta-nos de pé. A graça, irmão, ela é o remédio que Jesus coloca na ferida que a verdade abriu. A graça, ela é o sangue de Jesus limpando as feridas que a verdade provocou. Porque não tem ninguém santo aqui, irmão. Nós estamos num caminho de santificação, num processo de santificação. E se aqui hoje passar um raio-x do céu, vai pegar muita verdade que fere. Muita verdade no seu passado que machuca. Muita verdade que talvez alguém olhe e fale assim, aquela pessoa pecou no ano de 1894, então por isso ela não é digna de subir no púlpito para pregar. E aí a gente esquece que a graça perdoou, e você não. A gente esquece que a graça limpa o pecado, e você não entende isso. A gente esquece que a graça tira o pecado, e você não entende. Então a verdade, vem Jesus e fala, ele vem com a verdade, mas ele também vem com a graça. Ele vem e fala assim, você pecou, mas quem não pecou aqui, atira a primeira pedra. Ele não deleta a verdade é nua e crua, é verdade, ela pecou, mas ele diz, você está perdoada e vai e não peques mais. Ele vem com a verdade, mas também ele vem com a graça. Você está entendendo, irmão? Hashtag, você está entendendo? Você está me ouvindo? Aleluia, glória a Deus. Paulo diz assim, mas Deus, antes você estava morto, Vamos supor, eu sair daqui agora, eu tenho um encontro marcado com a minha avó que já morreu, vou lá no cemitério, tem diálogo? Tem? Alguém vai me responder? Vai ou não vai? Antes eu e você estávamos mortos, sem diálogo, sem chance, sem nada. Mas ele veio e ressuscitou. Ele te ressuscitou com Cristo Jesus. A nossa vida, irmãos, ela é cheia de altos e baixos, cheia de problema. A nossa vida, ela é um gráfico. Quando você for olhar um gráfico, você vai ver que tem altos, pontos em cima, ponto embaixo. Até porque se ela ficasse numa reta contínua, a gente morria, né? Você já viu aqueles aparelhinhos lá do coração que fica assim? Se ela ficar numa reta, a gente morre. Então vai ter momento que você vai estar com dificuldade. Vai ter momento que vai estar doendo. Vai ter momento que está difícil. Mas vai ter um momento também que você vai estar na glória. Você vai estar na bênção. Você vai estar voando. Você está entendendo? E, irmãos, uma perda, cada ponto desse aí, ele reflete numa perda, num encontro, numa experiência. Por exemplo, hoje eu estou bem, irmão, mas Deus o livre, a gente recebe uma notícia de que um filho nosso está ruim. De repente, um pai e uma mãe recebem uma notícia que o filho morreu. E aí, irmão, é só a graça de Deus para conseguir fazer que essa família ande e caminhe para frente. É só a graça de Deus para trazer o conforto. A gente não entende o que é graça, irmão. A gente não entende o valor disso. A gente não entende que ela mudou ontem. Ela tem um marco, porque antes da graça nós estávamos mortos, mas depois da graça nós estamos vivos, porque Jesus nos deu vida, irmãos. Jesus nos deu vida. E eu vi, irmãos, tem gente, sabe,
o estado que assola, gratia, que somente a graça leva a gente, ela leva a adoração, a capacidade de dizer, não era para eu estar aqui, mas eu estou, eu vim aqui rastejando, mas eu vim. Talvez você está aqui nesse momento, nesse posicionamento, você acha que foi você que quis estar aqui, porque alguém pediu, porque alguém falou, porque o pastor ligou, porque alguém mandou mensagem. Não, irmão, você está aqui pela graça. A graça te atraiu até a presença de Deus, a graça te atrai até o altar, a graça te atrai para fazer a obra dele, a graça te atrai. A graça é isso, irmão. E é por causa da graça que existe um antes e existe um agora. Paulo trabalha sobre o primeiro e o último Adão. O primeiro coloca o pecado no mundo e o último Adão, ele vem e coloca a graça. O primeiro Adão coloca o pecado e a morte, vem o último Adão e traz a graça, e ele vence a morte, porque a morte é o seguinte, ele vai riscando, alguém morre e fala assim, não, esse aqui já foi, esse não volta, esse aqui já foi, esse não volta, esse aqui já foi, esse não volta. Mas quando ela notou que Jesus morreu na cruz do Calvário na sexta-feira, esse aqui já foi e não volta. Quando ela vem para o domingo, ela que está acostumada a assustar a gente, não é? Nesse dia ela tomou um susto, porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte, e ele vive para todo sempre, aleluia. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 diz assim, 1 Coríntios 15, 54 em diante diz assim, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal, presta atenção, irmãos, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, esse texto é maravilhoso, porque o apóstolo Paulo está falando, quando Jesus venceu a morte, ele virou para a morte e falou, ó morte, cadê o seu aguilhão? Você lê, você vai entender, onde está, ó morte, a sua vitória? Porque Jesus venceu a morte. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão, irmãos, da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus, eu acho que você não entendeu, porque senão você ia glorificar, mas a graça de Deus, que nos dá a vitória, vem por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus te dá vida, Cristo Jesus te transforma, Cristo Jesus te pega do pó, te faz um vaso e faz você transbordar, e faz você caminhar, e faz você voar. O Espírito de Deus está aqui nos dizendo hoje, nesta noite, que a graça de Deus reveste esse lugar. Só tem poder na onde você pisa, na onde você fala, na onde você anda, por causa da graça. Porque se não tivesse graça, você não tinha vida. Se não tivesse graça, você não teria chance de ser chamado de filho. A graça te proporcionou chamar Deus de Pai. A graça te proporcionou em ser co-herdeiro com Cristo. A graça te proporcionou estar aqui respirando. A graça nos proporcionou ter uma oportunidade de ver Jesus na glória, de ver nossos irmãos que já foram na glória, adorar a Deus mesmo com imperfeição, mesmo podre, mesmo acabado, mesmo pecadores e contaminados pelo mundo, porque nós somos pecadores, irmão. A graça te alcançou, a graça me alcançou, a graça nos alcançou. A graça do Senhor, somente a graça te salva, somente a graça te transforma. É a graça, aleluia, aleluia. A graça é maravilhosa, irmão, a graça te transforma, a graça molda a nossa vida, aleluia. Irmãos, eu não vou continuar, tinha mais aqui para a gente falar sobre a graça, mas não tem como a gente restringir em 45 minutos um tema tão profundo e tão forte. Nós tínhamos alguns textos como Efésios, como Romanos, como Coríntios, como Salmos para a gente ler, mas Deus vai dar outra oportunidade para a gente aprender da palavra, amém?
E vamos sair daqui, irmãos, entendendo que a graça, somente a graça, por intermédio de Jesus somente. Você está vendo que as solas vão se completando? Somente a graça, por intermédio de somente Jesus. E nós vamos aprender mais, somente a fé, somente a glória de Deus, somente as Escrituras, nós vamos aprender. Mas eu queria que você saísse daqui entendendo que a graça de Deus nos alcançou. Não foi você, não foi eu, não foi algo que eu fiz. Eu fiz alguma coisa, pastor? Eu não fiz nada porque eu estava morto. Eu e você estávamos mortos. Mas Jesus nos amou primeiro. E nos deu vida, nos ressuscitou e nos exaltou soberanamente. Ah, Deus é poderoso, irmão. Nós não merecemos, mas porque recebemos, nós agradecemos. É difícil, irmão, porque é o seguinte, nós recebemos através de Jesus o Consolador. Presta atenção aqui, irmão, pode já terminar. Nós recebemos por intermédio de Jesus o Consolador, o Espírito da verdade, certo? Quantos concordam? Diga amém. O Consolador, significa o quê? Consola a dor. E por receber o Consolador, nós nos tornamos adorador, que adora na dor. E nós adoramos ao Senhor Jesus através do Consolador, pela graça. Nós recebemos o Consolador pela graça. Irmãos, a graça é tão maravilhosa que Jesus fez tudo isso. Beleza? Mas, pastor, eu ainda sinto vontade de pecar. Como que você fala essa questão? Eu preciso ser reflexo da graça. E aí eu sinto vontade todas as manhãs de pecar. Eu sinto vontade de pecar e eu não consigo me controlar. E a pessoa me levanta a voz, eu já quero dar uma no meio. E minha mulher faz isso e eu já sinto raiva, eu sinto ira. E eu não quero liberar perdão para o meu irmão que fez isso para mim há 5 anos atrás. E isso e aquilo. E como que a gente vai fazer algo através disso? Agostinho escreveu um livro e ele falou o seguinte no livro. Ele falou assim que quando foi batizar, ele achou que ia afogar o velho homem na água. Para viver um novo homem, e o velho homem ficar afogado, morrer lá na água. A velha natureza ficar morta. Mas ele descobriu que o velho homem sabia nadar. E ele não morreu. O velho homem está dentro de mim e de você. Você tem uma natureza divina e uma natureza terrena. E a luta nossa é carne e espírito. Carne e espírito. E todo dia é um leão para matar. E todo dia é um urso para matar. E todo dia é um gigante para matar. Mas pela graça nós recebemos o Consolador. O Espírito da verdade, Ele está para te ajudar, Ele vai te ajudar a caminhar em espírito e em verdade. A adoração que o Senhor quer é em espírito e em verdade. Então, irmãos, eu quero dizer algo para você. Vontade você vai ter, mas você vai entender. Espírito Santo me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Espírito Santo me ajuda na minha dificuldade. Espírito Santo, eu tenho um espinho na carne. Espírito Santo me ajuda. Espírito Santo me leva. Espírito Santo me dá paciência. Espírito Santo me dá domínio próprio. Espírito Santo tem que andar com você 24 horas. Porque sem Ele, irmão, Ele é um fruto da graça. Através de Jesus, Ele mandou o Consolador. E o Consolador está aqui para te ajudar. Entendeu, irmão? Não dá para explicar tudo em um momento só. Mas eu quero dizer para você que você não está desamparado. Você tem um pai. Você tem um pai que te ama. Você tem um pai que cuida de você. E você tem um pai que Ele quer cuidar. Ele quer ter relacionamento, quer ter intimidade contigo. Amém? Vou colocar de